dissertação eu abordarei os impactos que as redes de Smart Grid trarão para a sociedade e também para esse trabalho um enfoque para o impacto que elas terão para o meio ambiente. Primeiramente, nós temos que entender o que difere uma Smart Grid de uma rede de distribuição de energia elétrica atual. A rede de distribuição elétrica, nos moldes atuais, é basicamente composta por fontes geradoras, redes de transmissão, subestações para transformação das tensões mais altas que são utilizadas nas redes de transmissões para tensões mais baixas para serem distribuídas às unidades consumidoras. Finalmente, as redes de baixa tensão que alimentam as unidades consumidoras e os medidores elétricos convencionais. Esses, como todos sabemos, precisa de um profissional que vá até o medidor, com uma periodicidade aí, em média mensal, para fazer a leitura de quanto aquela unidade consumidora, seja ela residencial, comercial ou industrial, consumiu nesse intervalo de tempo, que geralmente é mensal, para que as distribuidoras sejam capazes de gerar a fatura de energia elétrica dessa unidade consumidora. Segundo dados do IDEC, o Brasil conta hoje com cerca de 80 milhões de unidades consumidoras, distribuídas em todo o país, e que são atendidas por cerca de 90 distribuidoras e também por cooperativas que fazem a distribuição de energia elétrica no Brasil. Diante de números vultuosos, somente no Brasil, pode-se imaginar aí do esforço que é necessário para fazer a leitura de consumo de energia elétrica de todas essas unidades consumidoras. Imagine você que para cada unidade consumidora, você precisa de um profissional que vá até o medidor de energia elétrica pessoalmente e faça a coleta dos dados, ou seja, a leitura do consumo que essa unidade consumidora teve naquele período de medição. A grande maioria dos países do mundo tem sequer 80 milhões de habitantes. E no Brasil, a gente está falando que nós temos mais de 80 milhões de unidades consumidoras. Então, é um número bastante vultuoso. Dessa forma, não é difícil de imaginar, de todo o aparato necessário para que seja possível fazer a medição da energia elétrica em todo o Brasil. Então, assim, até aqui a gente está explicando como é o sistema de distribuição de energia elétrica atual, convencional, E agora vamos explicar o que difere ele de um sistema de distribuição elétrica Smart Grid. No sistema de distribuição elétrica Smart Grid, o grande diferencial é que os medidores elétricos são substituídos por medidores elétricos inteligentes, os Smart Meters. Esses, por sua vez, eles têm a capacidade de se comunicar com a distribuidora usando uma rede de comunicação para reportar os dados que ele está lendo, em tempo real ou em períodos de tempo, além de ter outras funcionalidades. Por exemplo, quando a unidade consumidora precisa do corte do fornecimento da energia por inadimplência, esse medidor também é capaz de executar o corte sem a necessidade de locomoção de uma equipe de técnicos até a unidade consumidora para fazer o corte e o religamento da energia elétrica. Então, a rede Smart Grid é muito mais ampla do que isso, Mas o enfoque aqui desse trabalho é a análise do impacto, da utilização de Smart Meters dentro de uma rede Smart Grid, que são capazes de se comunicar com as distribuidoras, reportando a leitura e outras grandezas, que são medidas das unidades consumidoras, reportar isso para as distribuidoras e essas são capazes de cortar, religar a energia, gerar as faturas, verificar em tempo real, a qualidade do fornecimento da energia elétrica, detectar através da coleta dos dados interrupções nas redes de distribuição de energia elétrica e
e agir num serviço de reparo de uma forma muito mais rápida. E outra grande vantagem das redes Smart Grid é o fato de que os Smart Meters, os medidores de energia elétrica inteligentes, eles são capazes de fazer a medição da energia de forma bidirecional, ou seja, se a unidade consumidora é capaz de gerar energia, seja ela através do uso de painéis solares ou de outras fontes, como por exemplo a energia eólica, os medidores elétricos inteligentes, eles são capazes de mensurar o quanto aquela unidade consumidora está gerando de energia, o quanto ela consegue vender às distribuidoras e também o quanto aquela unidade consumidora consome da distribuidora, fazendo com que seja possível fazer uma conta, né, do quanto ele efetivamente está injetando de energia elétrica no sistema e o quanto ele compra. Então, por aí dá para se ter uma ideia que, além dos impactos ambientais que nós temos de não precisar de equipes para fazer leitura do consumo da unidade consumidora, nós não precisamos mais de equipes para desligar e religar unidades consumidoras inadimplentes. Além disso, nós somos capazes agora, através do uso de Smart Grids, de fazer a leitura da energia elétrica de forma bidirecional. Então, isso para um futuro em que nós tenhamos, por exemplo, microgrids, em que as unidades consumidoras serão capazes de contribuir com o fornecimento de energia elétrica, como, por exemplo, através do uso de painéis solares, as redes Smart Grids têm um enorme impacto no meio ambiente. I was at the wrong place at the right time, 'cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing into the night sky when you took my hand, said let's leave now.